Por uma combinação de fatores sociais, até das próprias escolas, nós temos observado uma certa carência em compreender os fundamentos do que é trabalhar numa empresa, né? E no momento inicial, a Caterpillar se propôs e tem feito um trabalho de complementação para os jovens da nossa empresa. Ou seja, nós partimos da premissa que o jovem, quando ele ingressa sem ter tido uma experiência anterior, principalmente o jovem que não teve uma experiência anterior, ele tem uma certa carência de fundamentos importantes, como, por exemplo, compreender muito bem a relação dele com uma empresa, compreender que por trás de uma empresa existe um grupo de acionistas, compreender que esse grupo de acionistas, diferentemente, por exemplo, só para citar um exemplo para vocês, diferentemente de se imaginar como o grupo de acionistas como sendo aquele elemento rico no processo para ser explorado, não, pelo contrário, ele é um elemento que está fazendo um investimento e dando oportunidade, investindo em algum lugar, dando oportunidade para o crescimento de uma empresa, como no caso da Caterpillar, que cresceu de 2.000 empregados há 10 anos atrás para 6.000 empregados hoje, né? Por quê? Porque esse investidor, ele viu no Brasil, viu na nossa fábrica oportunidade de investimento. E o jovem, ele já tem que ingressar. Quando ele tem uma oportunidade dessa, já tem que ingressar partindo primeiro da premissa que a empresa, ela teve muitos e muitos candidatos para serem selecionados e ela escolheu esse jovem para trabalhar. Então já é uma credibilidade, né? Ele já tem que reconhecer essa oportunidade dessa forma. O segundo aspecto é a questão o que ele tem que saber a respeito da empresa, como funciona um negócio. O terceiro aspecto é conceber que quanto mais ele e os colegas dele derem de si em benefício desse negócio, em benefício da empresa, a empresa só tem tendência a crescer. E a empresa crescendo significa oportunidade de desenvolvimento para ele. Muitas vezes os jovens vão para as empresas no primeiro emprego, eles vão com uma visão distorcida. Eles vão com uma visão muito limitada no sentido de eu sou contratado para fazer isso, sou pago para isso, né? E vou cumprir com a minha obrigação. Não, ele tendo essa visão e ingressando, ajudando a empresa a crescer, automaticamente ele está se desenvolvendo, a empresa crescendo e ele se desenvolvendo com aprendizado, com essa base, ele vai ter um crescimento na carreira dele, né? Então é um jogo mútuo, onde os dois lados ganham. Existem muitas situações de oportunidade para os jovens, por exemplo, como, além de compreender esses fundamentos, por trás disso o que é ser, o que é ter um espírito empreendedor ou um espírito intraempreendedor. O que significa isso? Significa mais ou menos você ingressar numa empresa e ter o espírito de dono do negócio, né? A questão de comunicação, muitas vezes os jovens, recentemente, todos nós temos lido aí que o número de analfabetos no nosso país, ele é pequeno quando você trata o analfabetismo como sendo literalmente, mas quando você avalia, por exemplo, na questão funcional, o número é muito alto. Então tudo isso que nós estamos dizendo aqui visa colaborar, né? Inclusive nesse aspecto, né? O jovem ter uma plena compreensão, uma coisa é entender, outra coisa é compreender, então é isso que se passa, ou seja, nunca explicar para o jovem quando ele vai ingressar no mercado de trabalho, nunca passar para ele apenas um entendimento limitado, mas sim uma compreensão do contexto todo, e é isso que nós visamos nessa aliança. Na verdade vai muito além o curso, porque normalmente o curso técnico está voltado assim, vou aprender a mexer numa máquina, ele vai ter uma formação completa. Ele tem que aprender a mexer numa máquina, mas o que se visa aqui com esse curso complementar e o que se visa quando nós complementamos o aprendizado dos jovens que entram na nossa empresa? Por que existe aquela máquina? O que significa produtividade naquela máquina? Né? O que significa ganhar eficiência? Quando você oferece uma produtividade maior no equipamento que você manuseia, o que significa isso nos números financeiros da empresa? Né? O que significa fazer mais com menos? Contribuir com ideias para que aquela máquina seja mais efetiva, contribuir com ideias para que numa sinergia de máquinas disponíveis próximo desse jovem e de outros trabalhadores, né? Numa combinação de sinergia, o quanto isso reverte em benefício para o negócio.
Quando isso se reverte em benefício para o negócio, a empresa tem mais margem. Quando ela tem mais margem, ela pode investir mais. E aonde ela vai investir? No crescimento do negócio. Então essa é a complementação que nós estamos citando aqui. Não apenas se limitar a conhecer como se opera uma máquina, mas o que representa essa máquina no contexto de produtividade da empresa e por que produtividade é algo fundamental para o crescimento do negócio. Uma coisa, Calil, como é que essa informação vai chegar até esse jovem? Essa informação vai chegar a esse jovem através do projeto Aliança, que é com o pessoal da Aliança. Eles vêm com conceitos, fundamentos do funcionamento de uma empresa, da relação dos jovens com a empresa que ele está ingressando, dá fundamentos para eles de como um negócio é controlado, dá fundamentos para eles do que é um espírito empreendedor, comunicação, como se apresentar, como participar de reuniões, o que ele vai encontrar no ambiente de trabalho, quais são as diferentes variedades que você pode se situar dentro do ambiente de trabalho, enfim, é esse tipo de informação teórica, logicamente com algum laboratório que eles vão estar fazendo nesse curso, mas certamente empresas como a Caterpillar e muitas outras empresas boas que nós temos tanto na região como no país, são empresas que estão preparadas para dar essa complementação para o jovem. O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando, através dessa complementação aqui em sala de aula, fazermos com que a distância de compreensão de quando eles são formados, do momento que eles são formados, a integração com a empresa seja uma distância mais curta do que ela é hoje.